Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Goiás perdeu para o Palmeiras 3-0 pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, para mim um resultado absolutamente natural. O que mais me chamou a atenção não foi o resultado nem o desempenho das equipes, mas sim a coletiva do técnico Jair Ventura depois do jogo. O Jair, ao meu ver, mandou um recado para a diretoria Alviverde, onde ele falou explicitamente sobre algumas fragilidades dentro do elenco esmeraldino. E neste vídeo eu quero tratar justamente disso. Vou rodar esses trechos para você ver aqui e fazer uma análise em cima deles. Logo depois da nossa vinheta de abertura, eu venho com mais detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, já deixe aí o like da confiança. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Venha fazer parte da comunidade do Futebol 62, venha fortalecer este projeto. Comente nas nossas publicações, compartilhe. Dessa forma você ajuda o nosso trabalho, dessa forma você ajuda o canal, o Futebol 62. Quem está conosco nesta missão é a WR Softwares. Se você precisa de sistemas para nota fiscal eletrônica, para oficinas mecânicas, funilarias, supermercados, bares, restaurantes, fale com a WR Softwares que ela tem a solução ideal para a sua necessidade. WhatsApp 994766373, você também pode ligar nesse número se achar melhor e assim você vai falar com o Anderson e com certeza você fará um excelente negócio. WR Softwares, parceira do Futebol 62. Bem, o Jair Ventura concedeu essa coletiva e ele toca no assunto elenco em três momentos diferentes da coletiva. Então, para não ficar uma coisa longa, eu separei os momentos em que ele fala deste tema. Editei, sim, editei com esse princípio. Né? Nunca gostei dessa ideia de contextualizar, de descontextualizar a coisa, de ficar trabalhando com frase isolada. Gosto de trabalhar com raciocínios, com ideias. Mas eu separei justamente para selecionar aqui para vocês apenas os trechos em que ele fala da questão do elenco, que é o tema que eu quero abordar com você, amigo internauta que acompanha aqui o trabalho do Futebol 62. Vamos lá conferir o que disse o Jair Ventura após o jogo de ontem na entrevista coletiva com os repórteres de Goiânia e também de São Paulo. E aí a gente volta para o segundo tempo praticamente com mais um camisa 9, que é o Renato, está adaptado ali para fazer o lado do campo, porque a gente só tem dois beiradas, que é o Vinícius e o Dadá. O Vinícius machucou, então a gente fica sem opção de jogador de velocidade. A gente improvisa um camisa 9 ali e depois, por mais uma falta de um camisa 10, a gente improvisa um camisa 9 também para jogar como camisa 10. Terminamos o jogo com quatro atacantes ali, tentando o gol, e ali no final do jogo, mais uma bola que rebate e os 3-0. Vale um 10, um beirada, tenho esperança, estamos trabalhando. A gente sabe que a gente precisa, porque a gente perdeu o Elvis, a gente sabe que a gente precisa, porque a gente perdeu o Luiz e o Mateuzinho. Tenho esperança de repor os jogadores, sim, a janela está aberta, a gente está trabalhando, mas a gente sabe que a gente não tem dinheiro, né? Então fica um pouco mais difícil. As equipes que trabalham com... O nosso orçamento hoje é só 10% da equipe do Palmeiras, então a gente está no mesmo campeonato com uma discrepância gigante financeira, né? Então é sempre muito mais difícil. É lógico que eu não tenho mais o mesmo elenco de quando eu cheguei na minha apresentação e falei que acreditava nesse elenco. Esse elenco tiveram diversos jogadores que já machucaram, diversos jogadores que saíram, no total são 7, então o que nos deixa cada vez mais difícil dentro do campeonato. Aí está. As falas do Jair Ventura, todas com temas diferentes, mas relacionadas sempre à questão de elenco. Na primeira, ele fala que ontem ele teve que utilizar um centroavante na ponta, porque ele não tem. Vinícius estava lesionado, teve que usar um centroavante na meia, que foi o Nicolas. Na ponta foi o Renato Júnior, porque ele não tinha um meia para colocar no jogo. No segundo trecho, ele comenta que aguarda ainda reforços,
e cita muito claro a meia e as pontas. E no último trecho ele fala da reposição que não aconteceu, que o Goiás já perdeu 7 jogadores, mas que ainda não repôs isso para ele. Ou seja, o Goiás tem um elenco, entre aspas, mais frágil do que o que começou o campeonato. Então, eu achei interessante essas falas dele, pois eu acho que elas valem uma reflexão. Primeiro, o Jair vinha sendo mais comedido em relação a este tema. Ontem, quando você toca 3 vezes no mesmo assunto, é porque ele está te incomodando demais. Né? Você pergunta uma coisa, ele respondia, tocava no assunto. Pergunta outra coisa, ele respondia, tocava no assunto. Perguntou uma terceira coisa diferente, ele respondeu, tocou no assunto. Então, porque é um assunto que nitidamente está incomodando ele, um assunto, uma situação que está incomodando o Jair Ventura. E eu já citei isso numa live pós-jogo, que eu não vou me recordar aqui qual jogo foi, que eu temia que o Jair uma hora se cansasse. Não sei se é o perfil dele, né? Eu não o vi fazendo isso em nenhum clube, mas eu acho que é temeroso o Jair se cansar e amanhã optar por não concluir o trabalho no Goiás. Eu falo pelas dificuldades que são grandes e vão aumentando. As dificuldades no Goiás elas só vão aumentando, elas só caminham para um lado. Vamos começar aqui a reposição. Primeiro, o Goiás monta um elenco. Essa questão orçamentária do Goiás influi, claro. Né? Ninguém aqui é bobo. Quem tem mais dinheiro tem condições de contratar, entre aspas, jogadores melhores, ou pelo menos mais caros. O Goiás está entre os piores orçamentos da Série A. Mas o Goiás cometeu um vício. Né? O Goiás tem um vício. Ele normalmente é um time que demora demais para montar elenco. Sempre, não é com essa diretoria. Isso é histórico dentro do Goiás. Existe um ciclo. Demora a montar o elenco. Aí depois monta um elenco. Aí comenta-se que vai deixar para fazer as contratações pontuais para o brasileiro. Quando chega o brasileiro, fala que não tem contratações. E aí quando inicia o outro ano, a mesma coisa. Normalmente é um time que dificilmente contrata no ano anterior, o Goiás só começa a contratar no ano da temporada, então não sai à frente dos adversários, e aí se repete o ciclo todo de novo. Esta é apenas mais uma edição dessa novela, mas novela que tem começo semelhante, meio semelhante e desfecho semelhante. O Goiás perdeu 7 jogadores nesse brasileiro. Perdeu Da Silva, pode ser que volte ainda. Perdeu Sidmar, perdeu Mateuzinho, perdeu o Luiz Felipe, perdeu o Luan, perdeu o Elvis, né? Todos os jogadores, está faltando alguém nessa lista aí. Estou tentando me recordar aqui quem foi. Me lembro que foram 7 jogadores que se lesionaram e que não voltam mais neste ano. E os que foram embora também, né? No caso, aí foram 2 que foram embora, o Luan e o Elvis. Aí o outro foi o Sidney, que foi embora. É isso, é o 7º. Então se perdeu 7 jogadores. O Goiás, numericamente, nem vou falar de qualidade, não, vou falar numericamente. Numericamente, o Goiás não repôs nem estes. O Goiás trouxe 4 jogadores. Trouxe 5 agora, né? Com o Breno, que está aí. Mas trouxe o Sávio, trouxe o Marco Antônio, trouxe o Halter, trouxe o Danilo Cardoso e trouxe agora o Breno. 5. Sequer repôs numericamente os 7 que saíram. Essa carência do meio, ela não é de agora. Quando o Goiás subiu, ganhou do Guarani lá em Campinas por 2-0, o Goiás sabia que precisaria de um meia para a Série A. O Goiás sabia. Porque eu não quero crer que o Goiás imaginou que o Elvis seria um jogador altamente competitivo dentro da Série A. Com todas as dificuldades que ele tem, dificuldades físicas, dificuldades de recomposição, dificuldades no momento defensivo.
E a gente sabia que o Goiás seria um time reativo na Série A, até porque não tinha como ser diferente. Então, o Goiás está aí há 8 meses precisando de um meia. Esses homens de lado, o Goiás não trouxe os homens de lado. Perdeu 2. Mas ainda assim, quando eles estavam aí, o Goiás já tinha essas necessidades, já tinha essas carências com estes homens de lado. Então, é nem o mínimo, o Goiás tem dado a essa comissão técnica. Então, eu vejo o Goiás arriscando demais. Eu não vou dizer que não vai dar certo, porque isso aí é tentativa de futurologia. E absolutamente não é minha linha. Mas eu sinto o Goiás arriscando demais. Está numa situação razoável dentro da Série A? Está. Mas não é uma situação consolidada. Absolutamente. O campeonato tende a ficar muito mais difícil a partir de agora. Várias equipes foram eliminadas das Copas, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. Passam ou passarão a se dedicar integralmente ao Campeonato Brasileiro. A competição tem a evolução natural dela. O segundo turno ele é mais difícil que o primeiro, porque as equipes trabalham, as equipes melhoram, as equipes evoluem. Essa janela, o Goiás é um dos mais tímidos nessa janela. É uma das equipes que menos contratou em quantidade e em qualidade nessa janela. Então tudo isso vai fragilizando o Goiás, que ainda perdeu 7 jogadores e nem repôs todos eles. Então, é por isso que eu vejo o risco grande. Ah, o clube não tem dinheiro. Eu não vou defender aqui que o Goiás cometa irresponsabilidades. Não vou defender isso. Mas eu acho que tem alguns aspectos que a gente precisa pensar. Quanto custa voltar para a Série A? Quanto custa um ano? Vamos pôr só um ano, que se você cai a melhor das hipóteses é ficar um ano fora da Série A. Quanto custa ficar um ano fora da Série A? 40 milhões? 50 milhões? 60 milhões? Será que não é interessante, mesmo que de maneira postergando isso para você pagar no ano que vem, mas não é interessante você arriscar um pouco, que seja 5 milhões, só faltam 4 meses para acabar o ano, 3 milhões, 2 milhões que seja, para tentar dar uma força maior nesse time? Então, eu acho muito arriscada a metodologia da diretoria Alviverde. Vou torcer para dar certo. Vou torcer para dar certo, que o Goiás não caia. Se o Goiás ficar em 16º lugar no Campeonato Brasileiro, é uma vitória. Pelo elenco que foi montado, pela situação financeira do clube, pela pouca ousadia, será uma conquista ficar em 16º lugar. Tomara que consiga. Mas eu acho que o Goiás poderia ter um segundo turno menos sofrido do que provavelmente vai ter. Mas que eu esteja errado e que as coisas caminhem tranquilo pelos lados da Serrinha. Quem sabe o time Alviverde até volte a disputar uma Copa Sul-Americana, por exemplo, que seria muito bom institucionalmente para a equipe. Mas você, torcedor, fica à vontade para falar. Ah, só um outro ponto em relação à questão do Jair Ventura, antes de eu encerrar o vídeo. Eu tenho um temor que o Jair se canse em algum momento. Porque primeiro foi o elenco dele sendo dilapidado. Sai um jogador, outro mais. Quase toda semana o Goiás perde um jogador. Quando estancou isso, chegou a janela. Existia uma expectativa de que o Goiás fosse se reforçar nessa janela. Mas o Goiás trouxe basicamente apostas. O jogador mais consolidado que veio para essa janela, você teve o Sávio, um jogador com pouca experiência em Série A, mas o Lucas Halter, o jogador, para mim, o Lucas, o jogador mais confiável destes que vieram. Mas a maioria absoluta apostas, sabe? E eu penso que para esse momento não é a aposta que se pede. E eu tenho um receio de que o Jair se canse. De que o Jair fala, cara, eu vou para casa. Sabe? Ao invés de ficar toda semana enfrentando um problema e outro, eu vou para casa. E aí
o Goiás estaria, caso isso acontecesse, numa situação muito complicada. Mas tomara que o Jair fique aí e que ele consiga cumprir a sua meta para 2022, que é manter o Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro. Você, torcedor alviverde, fica à vontade para mandar a sua mensagem, opinar sobre o vídeo, opinar sobre a fala do Jair Ventura, pode discordar parcialmente ou integralmente de mim, isso é absolutamente natural e bem-vindo. Até a próxima, aquele abraço. Seguimos aqui pelo Futebol 62.